A MTV ela teve um papel fundamental para quem gostava de música ali no início dos anos 90. Até porque quem gostava de rock ou quem gostava de música internacional aqui no Brasil penava para descobrir bandas novas. Se você não fosse o tipo de cara que tivesse o hábito de viajar para o exterior ou ter alguém que morasse fora para trazer material para você conhecer, era muito difícil, pelo menos para mim, conhecer alguma coisa nova que não fosse aquilo que já estava tocando no rádio. Então a MTV, quando chegou ali em 1990, ela foi muito importante porque ela trouxe assim na sua programação um calhamaço de banda e de artista que a gente nunca ouvia falar. Só para vocês terem uma ideia, eu que sempre fui muito leitor de revista musical no Brasil, quando a gente lia a história de uma banda que a gente se interessava pela maneira como o jornalista falava daquela banda, como chamava a atenção, a banda às vezes já estava no seu segundo, no seu terceiro CD, com uma carreira mais ou menos em construção. Então era mais ou menos assim. Naquela época não tinha emule, não tinha casar, não tinha compartilhador de P2P para a gente poder baixar e para a gente procurar. Se não fosse assim, um amigo, alguém que estivesse em contato com o que estivesse acontecendo lá fora, raramente a gente tinha a oportunidade de conhecer uma banda nova. Então, a MTV, críticas que possam ser feitas a ela, especialmente ali no final de vida, do período em que ela mais fomentou a audiência com música, ela apresentou muita coisa, a gente passou a conhecer muita coisa, muita banda interessante, muitos artistas com propostas muito legais. Só fazendo uma observação no que diz respeito à revista, eu me lembro que eu estava voltando do trabalho, eu já era moleque, mas já trabalhava um dia de sol insuportável, o ônibus naquela época nenhum tinha ar-condicionado, eu estava com uma bis na mão e eu acho que a capa trazia Marisa Monte, eu não tenho muita certeza. E aí eu estava lá lendo umas matérias, fazendo os reviews dos álbuns que haviam saído na época. Aí eu vi um texto lá falando de um disco chamado OK Computer, do Radiohead. E eu falei assim, caraca, esse disco deve ser maravilhoso. Pelo que o cara tá falando aqui, isso aqui é um novo paradigma do rock e tal. E eu me lembro que na época eu não comprei esse álbum, não comprei esse CD. Mas depois eu tive a oportunidade de ir nos sebos de CDs, que sempre foi um costume meu, junto com os amigos, de ir lá catar, pescar alguma promoção e alguma coisa que eu tivesse interessado. Fim da história é que eu odiei o CD, não curto muito o Radiohead, talvez eu não entenda o som da banda, mas enfim, era isso que as revistas causavam, né? É isso que os youtubers hoje fomentam, os sites fomentam, essa vontade de você procurar um artista interessante, ouvir o que ele tem para falar. Era assim que as revistas tinham essas atuações, e o OK Computer acabou sendo, ou ainda é, um dos discos mais aclamados pelos famosos críticos musicais. A MTV apresentou muita coisa. Eu me lembro que volta e meia eu já estava trabalhando, mas quando eu estava em casa ou quando eu não estava estudando, eu colocava na MTV. Era complicado para pegar a emissora aqui no Rio de Janeiro, porque ela pegava diretamente nos canais em UHF, mas durante um tempo ela ficou passando a programação dela no Canal 13, ainda não tinha Record, a Igreja Universal ainda não tinha comprado a emissora, então no Canal 13 dava assim blocos de programação, 1 hora, de meio-dia às 3, depois parava, então a gente ficava naquela, pô, acabou e só amanhã, etc. Eu me lembro que sempre passava Blaze of Glory, que era a trilha sonora do filme Jovens Demais para Morrer 2, aquela história do Billy the Kid que é protagonizada pelo Emílio Esteves, que está sumido do cinema. Para quem não sabe quem é Emílio Esteves, ele é o irmão não famoso do Charlie Sheen. E aí foi na MTV que eu conheci uma banda que o que me chamou a atenção não foram os hits pelas quais essa banda ficou conhecida, mas foi o disco ao vivo, e eu vou falar disso daqui a pouco. O Faith No More era aquele tipo de banda que você escutava e falava assim, cara, eles são geniais. Ou era o tipo de artista que você encarava e falava, porra, que merda é essa? Que misturada é essa? Que hibridismo, que mistura é essa que esses caras estão fazendo?
os caras não são metal, os caras não são rock, os caras não são funk, os caras não são hip hop. Na verdade eles eram tudo, era uma misturada danada, uma miscelânea de influências e de ritmos dentro da música. Naquela época o que estava sendo divulgado era o disco The Real Thing, que era o terceiro álbum da banda, mas é o primeiro com a presença do Mike Patton, um cara que provocou em mim assim, uma admiração absurda pelos seus talentos. Eu me lembro, voltando a fazer referência da Bis, que eu li uma entrevista ou uma reportagem a respeito da banda em que dizia que ele tinha feito um teste desses para provar se você tem de fato suas faculdades mentais na mais plena ordem, e o teste que ele fez teria dado negativo, ou ele era um gênero contrário, enfim, ele era uma figura, ou ele é uma figura extremamente carismática. Então a MTV estava explodindo e estava divulgando muito as faixas desse álbum. Então tinha o clipe de Epic, né, que foi o single e que, putz, explodiu, fez até que os caras fossem convidados pro Rock in Rio, eles tocaram na edição do Rock in Rio. Tinha Falling to Pieces, que era uma música que, pra dizer a verdade, eu gostava muito mais do Falling to Pieces do que do Epic, por causa daquele... E From Out of Nowhere, que era a primeira faixa daquele álbum. Mas assim, o que me chamou a atenção, além da performance pra lá inusitada, foi o disco que viria a seguir, que na verdade não é um disco de inéditas. Então até ali, até aquele momento, o Faith No More tinha 3 álbuns de estúdio. Se eu não me engano, me corrija, era o We Care A Lot e o Introduce Yourself. O We Care A Lot e Introduce Yourself era com um vocalista antigo, Chuck Mosley. Eu tinha fita cassete desses álbuns gravados. Nessa época a gente podia ir nas lojas que eram assim, repletas de CDs importados, CDs nacionais, bootlegs, CDs raros, e você podia pedir pro cara gravar, pagando uma quantia lá tabelada que ele tinha. Então eu tinha o We Care A Lot, o primeiro, e tinha também o Introduce Yourself. Os discos eram até bons, eu não me lembro muito das faixas, mas o vocalista, o Chuck Mosley, ele tinha uma voz assim estranha, sabe? Ele parecia uma figura meio louca cantando assim. Parecia o tipo de pessoa que você não esperaria que fosse vocalista de uma banda de rock. Um cara, não pelo perfil maluco, mas porque ele não era bem um cantor dentro das regras de se cantar. Será que você me entende? Não era uma pessoa que parecia nem afinada, pra dizer a verdade. É uma dessas figuras loucas que volta e meia a história do rock conta. Pessoas que eram, na verdade, geniais e que acabaram sendo protagonistas de uma banda num determinado momento da história, mas que, na verdade, você olha assim e fala assim, pô, isso não se encaixa muito bem. O Mike Patton, ele quando chega no Faith No More, ali no The Real Thing, que não é o meu disco preferido, já vou logo dizendo, até por uma questão de som, algumas músicas não batem, embora tenha uma canção lá chamada Surprise You're Dead, que é fantástica. Ele veio e trouxe e fez com que esse casamento se tornasse perfeito. E ele estreia no The Real Thing. Mas o disco que me chamou a atenção foi o ao vivo. E eu vou mostrar ele pra você. Faith No More Live at Bristol Academy é o CD que me chamou a atenção, é o álbum que me chamou a atenção. Ele chegou a sair em LP e ele tinha um clipe na MTV que tocava direto, que era Edge of the World. E eu adorava essa música, era uma balada que não tinha muito a ver com as canções que tinham chegado até ali pra gente que estava vendo o Faith No More via MTV, que foi o From Out of Nowhere, o Epic e o Falling to Pieces. Então esse álbum aqui me chamou muita atenção. Ele tem pouquíssimas faixas. Depois eu vi adquirir o VHS com o show na íntegra, né? Ele tem apenas 10 faixas e eu achava ele muito legal. Gostava da performance do Mike Patton pulando de um lado para o outro com aquele cabelão, uma performance maluca e etc. O disco seguinte do Faith No More, ele não iria consolidar a carreira da banda, não faria tanto sucesso, não teria um sucesso explosivo que o The Real Thing teve. O The Real Thing, de fato,
sabe, colocou a banda na prateleira das maiores bandas da época, do início dos anos 90.